No primeiro vídeo do quadro Primeiras Impressões de 2019, esse negócio ficou meio confuso. Bem, nós vamos ver um livro que vai dar o que falar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos ter o primeiro vídeo de 2019 do quadro Primeiras Impressões. E caso você não saiba como funciona esse quadro, eu vou te contar agora. Nós pegamos os lançamentos, fazemos uma leitura inspecional e o objetivo desse quadro é responder no final do vídeo se compensa ou não compensa você investir o seu rico dinheirinho. Fique claro que eu não li todo o livro, eu fiz apenas uma leitura inspecional e então eu consegui pegar ali qual que é a principal ideia do autor, sobre o que o livro fala e se ele compensa ou não compensa o investimento para que você descubra mais a respeito daquele assunto, ok? Então pode haver alguma divergência entre aquilo que eu falar aqui e depois da leitura do livro. Mas, de uma maneira geral, eu vou expor aqui aquilo que está na introdução, nos prefácios, em um ou outro capítulo. E no caso desse livro específico, eu vou inclusive comentar o primeiro capítulo. Então, você vai ter uma boa ideia sobre o que o livro trata e se ele é interessante para você. Você já imaginou se nós conseguíssemos pegar o melhor da teologia reformada, que é aquele aprimoramento e aquele estudo da palavra de Deus, e também o melhor da teologia carismática, que é aquela vida de Deus fluindo no meio da igreja? Muito bem, esse é o objetivo do livro publicado pela editora Carisma, O Batismo e os Dons do Espírito, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Isso mesmo, você não ouviu errado, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Olha só o subtítulo: Poder e Renovação segundo as Escrituras. Bem, vem comigo para nós descobrirmos o que esse reformado carismático tem a nos ensinar sobre o assunto. E nós vamos começar fazendo uma análise detalhada da edição desse livro, começando pela sua capa. Olha só que capa legal, eu gostei bastante dessa capa porque é uma capa limpa e que vai direto ao ponto. Ela possui uma simbologia direta, com essa língua de fogo em cima das pessoas aqui. Isso facilita quando você está passando ali na livraria e vai vendo as capas dos livros, você sabe exatamente do que esse livro vai tratar. Dentro do livro também, nós temos uma edição primorosa da editora Carisma, com folhinhas amarelas, e a fonte escolhida, além de ser boa para leitura, eles colocaram uma fonte bem grande, o que facilita a leitura, e um espaçamento bem legal entre as linhas, o que facilita ainda mais a sua leitura. A cada transição de capítulo, nós temos também uma folha negra que separa o capítulo anterior do próximo capítulo. Já na orelha do livro, nós temos uma escolha bem interessante da editora e que eu gosto bastante, que é apenas a apresentação de uma citação do J.I. Packer, apenas uma indicação. Me parece que quando as editoras enchem de indicações, ela está tentando convencer você de que aquele é um bom livro, quando muitas vezes na verdade não é. Então gosto dessa citação simples que está dizendo o seguinte: nem toda a exposição do Dr. Lloyd-Jones convencerá a todos, mas qualquer um que esteja espiritualmente vivo ganhará enormemente com esta lembrança magistral e desafiadora das realidades interiores da verdadeira vida cristã. Já na orelha da contracapa nós temos um bom resumo da vida e da obra do Dr. Martyn Lloyd-Jones. No sumário nós ficamos sabendo que vamos ter um prefácio à edição brasileira, um prefácio à edição inglesa, uma introdução e 24 capítulos do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Vamos a algumas curiosidades a respeito desse livro. A primeira delas diz respeito ao título, que na edição em inglês é Joy Unspeakable, algo como alegria indizível ou alegria indescritível. Mas eu achei bem interessante a mudança do nome do título para esse título aqui, porque esse título é mais direto e ele informa melhor qual que é o assunto do livro. Então, se você pegasse um livro que tivesse lá como título Alegria Indescritível, você ia ter que pegar ele, ler ele uma introdução ou ler pelo menos a contracapa para saber sobre o que se trata. No caso aqui desse título, muito bem escolhido, faz com que você, ao ver o título, já sabe qual é o assunto principal desse livro. Outra coisa interessante é que esse livro é a transcrição de 24 sermões feitos pelo Dr. Martyn Lloyd-Jones lá na Capela de Westminster no ano de 1964 e 1965. Esses sermões, todos eles foram baseados no livro de João. Por fim, uma última curiosidade interessante é que quando a editora Carisma foi negociar os direitos autorais desse livro aqui, ela negociou diretamente com as duas filhas do Dr. Martyn Lloyd-Jones e elas só fizeram uma exigência: que não se alterasse nenhuma das palavras ditas pelo Dr. Martyn Lloyd-Jones. Então,
acho que você pode confiar que você tem aqui uma cópia bem fiel dos sermões. Então, acho que você pode confiar que você tem uma Copa do Mundo FIFA 2018 na Globo. Então, acho que você pode confiar que você tem uma cópia bem fiel dos sermões pregados lá em Westminster. Por fim, antes de entrar propriamente no assunto do livro, é importante falar que o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ao longo da sua vida, ele mudou de posição. Então, quando ele era mais novo, ou quando ele estava no início do seu ministério, ele acreditava que o batismo no Espírito Santo era no mesmo momento em que a pessoa se convertia. Mais tarde é que ele começou a defender essa tese que está descrita nesse livro aqui, de que o batismo no Espírito Santo vem em um momento posterior à sua conversão. Isso, na época, você imagina, provocou um rebuliço lá no meio do arraial reformado. Mas o Dr. Martyn Lloyd-Jones se posicionou dessa forma e foi até o fim da sua vida defendendo essa tese. E você já sabe, antes de continuar falando a respeito do livro, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, porque eu estou sempre trazendo um vídeo como esse daqui. Então, se você quer ficar por dentro da literatura cristã ou mesmo da literatura secular, lida através de uma cosmovisão cristã, esse é um canal feito para você. Então inscreva-se lá embaixo, acione o sininho, porque assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Eu também quero te convidar a se inscrever lá no nosso Instagram, porque lá eu sempre estou postando os lançamentos, as promoções, os vídeos que vale a pena você ver. Inclusive, fique até o final desse vídeo aqui, que vai ter surpresa lá no Instagram a respeito desse livro. A síntese da síntese desse livro é a defesa do Dr. Martyn Lloyd-Jones de que o cristão é batizado no Espírito Santo em momento posterior à sua conversão. Então, para o Dr. Martyn Lloyd-Jones, existe um momento onde o cristão se converte, onde a pessoa se converte e recebe o Espírito Santo, mas existe um momento posterior onde ele pode, e somente pode, ser batizado no Espírito Santo. Outra coisa interessante é que parece que o Dr. Martyn Lloyd-Jones queria juntar o melhor das duas teologias. Ele queria juntar aquele estudo aprimorado e acurado da teologia reformada com aquela vida de Deus fluindo no meio da comunidade dos carismáticos. Veja o que diz o prefácio da edição inglesa. As fraquezas das igrejas reformadas têm sido frequentemente seu tradicionalismo, sua falta de evangelismo e seu contentamento com a sã doutrina sinceramente aprovada. As fraquezas dos carismáticos tendem a ser o gozo autoindulgente e, algumas vezes, acrítico da experiência, a falta de interesse na doutrina e a ingenuidade na política da igreja. Um outro posicionamento do Dr. Martyn Lloyd-Jones a respeito desse assunto é que ele não acreditava que um dom específico fosse sinal concreto do batismo no Espírito Santo. Para ele não tinha um dom que determinava que um cristão era ou não batizado no Espírito Santo. Veja o que diz essa citação da introdução. Enquanto ele acreditava que todos os dons existiam hoje, ele se recusou a sustentar, com base nas Escrituras, que qualquer dom fosse necessário como prova do batismo com o Espírito. E para finalizar esses posicionamentos do Dr. Martyn Lloyd-Jones, uma outra coisa que ele defendia é que não teria como um cristão induzir outro cristão a ser batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo era um dom concedido por Deus e o batismo no Espírito Santo também era um dom concedido por Deus. Assim, um cristão não poderia impor as mãos sobre um outro cristão. Eu sou o Cebolinha. E automaticamente transferir o batismo no Espírito Santo. Para o Dr. Martyn Lloyd-Jones, que firmava muito na soberania de Deus, esses batismos no Espírito Santo eram liberados por Deus segundo a sua soberania e a sua vontade. E para finalizar e passar um melzinho na sua boca, eu vou então falar sobre o capítulo 1 desse livro. Na verdade, eu comecei a ler um ou outro capítulo, mas fiquei muito interessado e falei, não, vou começar do início ali, vou começar já a ler esse livro, então já entrou nas minhas leituras de janeiro, porque é muito bom, a leitura é muito agradável. Eu li o primeiro capítulo assim numa sentada, era só para fazer uma leitura inspecional e eu fui lendo e acabei o primeiro capítulo. Muito bem, no primeiro capítulo, o Dr. Martyn Lloyd-Jones vai usar o texto de 1 João 26 a 33, justamente para exemplificar que existia um batismo de João Batista e existia um batismo de Jesus. E o próprio João Batista falava isso, olha, eu estou te batizando com água, mas vai vir aquele que vai te batizar com o Espírito. E segundo o Martyn Lloyd-Jones, esse já é um bom indicativo para você saber que existe um batismo de arrependimento e existe um batismo no Espírito Santo. Então ele vai defendendo com diversos argumentos que existe essa diferenciação entre o arrependimento aos pecados, onde nós recebemos o Espírito Santo,
e o batismo no Espírito Santo, que é dado deliberadamente pelo próprio Deus. Depois de fazer essa diferenciação entre esses dois batismos, o Dr. Martyn Lloyd-Jones vai caminhar para uma advertência a nós cristãos. Ele vai falar, olha, tanto você da teologia reformada como você da teologia carismática, ele não fala especificamente, mas parece que fica subentendido, que ele está falando para os dois. Vocês não podem reduzir as escrituras às suas experiências. Você não pode pegar as escrituras e passar pelo filtro das suas experiências e dizer que a escritura diz uma determinada coisa simplesmente porque a sua experiência comprova isso. Você precisa verificar na palavra de Deus o que ela diz sobre aquele assunto. Veja o que ele diz. Deixe-me colocar dessa forma. Talvez o maior perigo de todos, para os cristãos, seja compreender as escrituras à luz de suas próprias experiências. Não devemos interpretar as escrituras à luz de nossas experiências, mas devemos examinar nossas experiências à luz dos ensinos das escrituras. E é aqui então que o Dr. Martyn Lloyd-Jones vai fazer então duas grandes advertências. Uma mais voltada para a teologia carismática e outra mais voltada para a teologia reformada. Para a teologia carismática, ele vai dizer que existe um sério risco de ir além das escrituras, ir para um cristianismo subjetivo. Pessoas que colocam a sua experiência acima das escrituras. Toda experiência cristã, ela tem que ser filtrada pela palavra de Deus. E se existe alguma coisa na minha experiência cristã que não bate com a palavra de Deus, eu tenho que jogar fora a minha experiência e ficar com a palavra de Deus. E segundo o Dr. Martyn Lloyd-Jones, muitos carismáticos cometem o erro de fazer justamente o contrário. Ele tem certas experiências que são, segundo ele, experiências com Deus, mas essas experiências confrontam a Bíblia. E ao invés dele jogar fora essas experiências, por causa da grandiosidade subjetiva da experiência, ele acaba jogando fora a palavra de Deus e ficando com o seu cristianismo subjetivo, o cristianismo do eu, o cristianismo das minhas experiências. Esse é um risco muito complicado que vários carismáticos acabam cometendo. A segunda advertência do Dr. Martyn Lloyd-Jones é para o pessoal mais racional, mais da teologia reformada. Observe que nesse caso aqui o Dr. Martyn Lloyd-Jones vai falar que muitas vezes essas pessoas ficam aquém da Bíblia. Se por um lado os carismáticos podem ir além das escrituras, muitas vezes os reformados podem ir aquém das escrituras. Existe um mundo de experiências para eles experimentarem, mas eles acabam rejeitando todo e qualquer tipo de experiência. Tudo que não é racional, calculado, medido, entendido racionalmente, eles rejeitam. E segundo ele, a própria palavra de Deus tem experiências para os cristãos que muitas vezes não vai passar por essa racionalidade embasada e quadradinha. O Dr. Martyn Lloyd-Jones então vai fazer uma advertência e falar que muitas vezes isso é até pior do que a outra advertência. Vai falar, olha, existe um mundo de experiências que Deus quer proporcionar ao cristão e que muitas vezes o cristão entra num círculo vicioso. Segundo ele, existem cristãos que não têm experiências com Deus e justamente porque eles não têm experiências com Deus, eles acreditam que não existem experiências com Deus e fica nesse círculo. Qualquer experiência é automaticamente descartada porque afinal de contas eles acreditam que não existem essas coisas. Segundo o Dr. Martyn Lloyd-Jones, isso é muito perigoso. E para nos direcionar nesse assunto, ele vai dar um ótimo exemplo da história de Paulo com a igreja de Coríntios. Lembre-se, a igreja de Coríntios era uma bagunça, né? A igreja de Coríntios estava indo lá para aquele outro lado, do experiencialismo, do cristianismo subjetivo. Cada um queria ter a sua experiência e infelizmente não filtrava isso pela palavra de Deus. E o Dr. Martyn Lloyd-Jones vai dizer o seguinte, olha, Paulo repreendeu os excessos, mas ele não proibiu as experiências. Ele repreendeu aquilo que era excessivo, aquilo que ultrapassava as escrituras, mas ele permitiu que as experiências continuassem acontecendo na igreja de Coríntios. É formidável essa parte onde o Dr. Martyn Lloyd-Jones explica como Paulo tratou a igreja sem tirar dela esse experiencialismo. E para terminar a exposição desse capítulo, eu quero fazer a citação do Dr. Martyn Lloyd-Jones, onde ele resume bem toda a sua ideia. Ele vai fazer a comparação dessas duas advertências desses dois homens, um que vai além das escrituras, outro que vai aquém das escrituras, e ele vai comparar esses dois homens a duas doenças. Estes então são os dois grandes perigos, ambos igualmente errados. Normalmente os excessos e o fanatismo são mais espetaculares e sempre atraem a atenção, mas o outro é igualmente ruim, se não mais. Há toda a diferença no mundo entre um homem em estado de delírio
quando ele está doente, e um homem que sofre de um tumor terrível que está consumindo os sinais vitais de sua vida e de seu corpo e reduzindo mais ou menos a um estado de paralisia e de impotência. Muito bem, então esse foi o quadro Primeiras Impressões e agora nós vamos responder aquela pergunta: vale ou não vale a pena você investir o seu rico dinheirinho nessa obra aqui? E a minha resposta tá na cara, né? É um famoso sim. O Batismo e os Dons do Espírito é um livro destinado a confrontar aqueles que acreditam que o cristianismo é apenas um emaranhado de sistemas e raciocínios lógicos sem qualquer experiência pessoal com Deus, mas também irá afrontar toda e qualquer ênfase dada ao cristianismo subjetivo que coloca a experiência pessoal acima das escrituras. Muito bem, pessoal, esse então foi o primeiro vídeo do quadro Primeiras Impressões de 2019. Começamos bem, hein? E se você ficou interessado nesse livro, as livrarias Família Cristã está com um super desconto nos livros da editora Carisma. Você vai comprar esse livro com quase 50% de desconto. Vale muito a pena, é uma livraria confiável. O link vai estar lá embaixo na descrição desse vídeo e você pode comprar e confiar numa boa. Muito bem, e como eu havia prometido, nós vamos então ter uma surpresa a respeito desse livro, porque a editora Carisma mandou 2 cópias para nós. Olha só que coisa interessante. Dessa forma, então, nós vamos postar hoje lá no Instagram, no dia que eu postar esse vídeo no YouTube, nós vamos postar hoje lá no Instagram o sorteio dessa cópia aqui. Então corra lá, siga o Livros e Teologia no Instagram e concorra a uma cópia de O Batismo e os Dons do Espírito, Dr. Martyn Lloyd-Jones, editora Carisma. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.